Então, com a palavra, Ana Cristina. Ó, a primeira vez, hein, gente? Vamos abraçar a Ana hoje. Nossa. Ninguém pode dormir não, hein? Eu vou ficar de olho. Bom, vamos lá. Descer para ficar mais perto de vocês, até porque tem pouca gente aí hoje, né? Bom, em torno de uns 4 meses, para ser mais preciso, eu fazendo uma faxina no armário, colocando tudo para fora, encontrei alguns livros meus guardados lá há muito tempo. E aí, dentre esses livros, que eram pelo menos uns 50 livros lá, eu dei de cara com esse daqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não sei porquê, me deu vontade de reler. Eu já tinha lido já há bastante tempo atrás, já lembrava muito pouco, e comecei a fazer a leitura. E é incrível como a gente, em cada momento da nossa vida, nós temos um entendimento para a leitura que nós fazemos. Quanto mais maturidade moral, espiritual nós temos, melhora cada vez mais a nossa compreensão. E como o acaso não existe, depois de uma conversa com a Lorimar, surgiu a proposta da gente fazer esse estudo da noite de hoje, né? E aí, imediatamente, eu pensei, bom, então, de repente, a gente pode falar sobre esse livro, né? Porque era o livro que eu estava lendo. Ia ficar bem mais fácil. Como também o acaso não existe nesse caso, a gente realmente vem passando por momentos bem complicados, né? Mais uma vez, na nossa nação. Já tivemos tantos outros, mas, novamente, estamos passando por um processo em que a gente precisa estar atento. A gente precisa ter cautela, paciência e olhar essa situação com carinho e com esperança, né? Porque pessimismo e medo não adianta na nossa vida. Paralisa. A gente não vai adiante. E o que a gente quer é que o Brasil e todos nós que estamos aqui evoluamos, né? Que a gente possa evoluir junto. Então vamos lá, não reparem a colinha, tá? Porque é a primeira vez, porque vai que o Alzheimer chega e a gente recorre aqui. Essa é a capa do livro, uma das primeiras edições, né? Do Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Humberto de Campos. Essa primeira edição foi publicada em 1938, exatamente um ano antes da Segunda Guerra Mundial. Então, provavelmente, também tinha a mão de Deus aí, já agindo para levar aos homens um pouco mais de amor, de fé, de esperança no porvir, né? Essa guerra foi um dos piores acontecimentos da humanidade. Se pudéssemos ter evitado isso, evitaríamos talvez muitos males que ainda estamos carregando até hoje, né? Então é isso. O livro, ele relata a história do nosso país, os bastidores do mundo espiritual, que é passado através de Ismael e Humberto de Campos, com muito carinho, com uma linguagem bem fácil, bem simples, relata tudo o que aconteceu espiritualmente desde o descobrimento do Brasil até a sua independência. Quem já leu o livro aqui? Bastante gente, né? Quem não leu, eu sugiro que leia, porque é bem legal. Primeiro que vai relembrar a nossa época lá de primário, 4º ano, descobrimento do Brasil e tal. E segundo que vai fortalecer um pouco mais a nossa fé, né? Nessa situação. Então, assim, são muitos acontecimentos históricos para a gente relatar aqui essa noite. Não caberiam no pouco tempo que nós temos e ficaria até, de repente, entediante para vocês. Então, eu vou iniciar com aquilo que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que foi logo assim, no início do livro. Foi logo após as guerras das cruzadas, no último quartel do século XIV, não sei se todos estão vendo, vou ficar aqui, pronto, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Jesus chegava com o coração luminoso das esferas superiores,
trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes. Mas o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, repletas de ingratidão e de egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procurassem o ninho doce do seu evangelho, em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. Ele não cita no livro, mas segundo a data, tudo leva a crer que foi Francisco de Assis, que eu vou recorrer aqui à colinha, viveu entre 1182 e 1226, né? Então Jesus, com a voz bem amargurada, entristecida com a situação que seus olhos acabavam de ver, diz assim: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida a destruir as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e o que vejam são homens aniquilando-se uns aos outros. Essa prece é bem longa. Eu não conseguiria reproduzir todo também porque demoraria muito tempo. Em seguida, Jesus com a sua caravana, a gente pode até ver ali, né, de espíritos abnegados, espíritos que já adquiriram um grau elevado de purificação e de elevação, continuaram em torno da Terra para decidir quais seriam os próximos passos, qual seria o nosso futuro, né? Então, no seio da paisagem repleta de aromas e melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que mais tarde receberia o nome de Brasil. Acho que nós pulamos alguma coisa aqui, espera aí. Acho que pulou um quadro. Vamos lá. Desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Qual seria esse símbolo? Nós conhecemos muito bem. Cruzeiro do Sul, né? Ontem mesmo de noite eu fui lá fora e consegui localizar, mesmo com toda a claridade da cidade. A gente sabe que tem dificuldade de ver as estrelas, mas consegui ver ele lá. Muito lindo. E interessante que... Oi? Muito interessante que eu fui procurar saber sobre o Cruzeiro do Sul, e ele é composto por 5 estrelas, né? Tem uma pequenininha lá, que depois eu vou falar o nome delas para vocês. Alguém conhece o nome dessa estrela? Daquela pequenininha que fica lá no canto? Tá, depois, mais tarde, a gente fala sobre ela. Vamos continuar aqui com a nossa história. Jesus, então, emocionado, porque assim que ele localizou essa terra em que seus colaboradores espirituais falaram que era uma terra linda, maravilhosa, resplandecente, com uma vegetação que do alto, das alturas, encantava todos os espíritos. Além disso, vinha uma luz muito forte dessa terra. Jesus quis então conhecer. E quando ele foi se aproximando, ele também ficou encantado com essas belezas. E nesse momento, ele realmente, o seu coração e os seus olhos se encheram de alegria, e ele fez essa prece ao Pai. Jesus ergueu suas mãos para o alto, como se invocasse a bênção do Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, e exclamou: para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal.
Então, foi assim que começou a nossa história, gente. Foi assim, desse jeito que começou a história do Brasil. Dessa forma emocionante. E, em seguida, Jesus sai desse local onde ele se encontrava, ainda nas esferas em torno do planeta Terra, e vai para um local para ele resolver o que seria feito dessa Terra maravilhosa. Qual seria o nosso destino? Né? Então, eles começam a planejar, a preparar tudo aquilo que nós iríamos fazer ao longo de nossa caminhada terrena como brasileiros. E aí uma das primeiras solicitações que ele faz a Ismael e a Eliu, que eram os colaboradores da equipe dele, é que o elemento indígena fosse chamado a colaborar na edificação da pátria nova. E diz ainda: almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificarão nas costas da África flagelada e oprimida e formarão a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Veja bem o que ele diz ali: almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificarão nas costas da África flagelada. Na verdade, essas almas já estavam sendo preparadas de espíritos fortes, de espíritos que estavam preparados para renunciarem, para chegarem aqui e deixarem para nós uma das melhores lições que nós recebemos da raça negra, que foi de amor e de humildade. Eles, como ninguém, conseguiram passar esse exemplo para nós, porque suportaram todos os suplícios. E mesmo assim, tinham força e tinham fé no futuro, na esperança de um mundo melhor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que eu me perdi. Vamos lá. Achei. Então, com o elemento indígena, com os índios e os negros, formou-se o pedestal de solidariedade do povo fraterno, e que mais tarde Jesus nos diz que florescerá no futuro da terra, a fim de exaltar o Evangelho de Jesus nos gloriosos séculos do porvir. O Brasil está destinado a suprir as necessidades materiais do planeta, sim, mas, sobretudo, a sua destinação está em facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada. Olha a nossa responsabilidade aí. Crença e fé raciocinada. Além de ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Assim como outras nações já tiveram sua hora com elementos primordiais para a evolução do nosso planeta, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Será que esse momento já chegou, gente? Chegou? Mas está chegando, né? Só que depende da gente também, né? Afinal de contas, nós fazemos parte dessa equipe também. Estamos aqui para poder acelerar esse processo, né? Bom, existem aqui várias citações dos povos antigos, os assírios, os caldeus, os persas, os fenícios, os hebreus, egípcios, os gregos. Cada um desses povos antigos contribuíram, de alguma forma, com conhecimentos que nós temos hoje, com a evolução também no nosso planeta. Nós temos uma mania de achar que nós somos assim, singelos, né? A gente fala: nossa, o povo brasileiro não sabe nada, não quer nada, não reclama de nada. E não é bem assim. Nós temos uma outra missão, nós temos uma outra função, e nós ainda resplandeceremos no momento certo, na hora certa. Bom, essa introdução foi para que a gente possa chegar realmente naquilo que interessa. Como podemos cooperar nessa grandiosa obra espiritual? O que Jesus espera de nós? Essa é a maior chave de todos nós.
é essa pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. O que Jesus espera de nós? Será que Ele espera que a gente passe por aqui só para se distrair? No feriado, conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro, né? Será que Ele espera isso de nós? Que nós tenhamos uma vida dessa forma? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Trabalhamos, vamos de casa para o trabalho, do trabalho para casa, cuidamos dos nossos filhos, seremos pessoas de bem, sim. Mas, será que é só isso? A gente tem que pensar que tem algo mais. Jesus espera muito mais de nós. E aí está a nossa flor, a nossa esperança espiritual, que é a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, né? E também está aí a nossa responsabilidade para todos nós que somos espíritas. Nós temos que pensar bem, quantos de nós já leu pelo menos um desses livros aqui? Qualquer um deles. Mesmo que não tenhamos lido o livro inteiro, provavelmente nós já conseguimos ler um trecho, uma página, né? Em algum momento nós já conseguimos ler alguma coisa. E certamente essas informações, elas nos tocaram de alguma forma. E certamente esse conhecimento já foi adquirido. Então já temos responsabilidade, né? Tantos tiveram, já passaram por aqui. Chico Xavier, nosso maior exemplo. Allan Kardec, que codificou tão bem a doutrina espírita, um trabalho de anos e anos, nomeando cada palavra que nós conhecemos hoje, que nós falamos com tanta naturalidade, perispírito, né? Fluido cósmico universal. Vejamos bem, nada disso antes de Kardec existia. Bom, existia, mas não dava-se nome à forma ou nome à coisa. Kardec teve esse trabalho maravilhoso e minucioso para nos trazer. Então, recebemos a colaboração de todas essas almas abnegadas. Emmanuel, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo e tantos outros, né, que a gente não conseguiria colocar todos eles aqui nesse quadro, de espíritos que já estiveram aqui, que já fizeram, já cumpriram a sua missão, diga-se passagem muito bem cumprida, e que nos deixaram um legado de informações, de claridades espirituais, de coisas positivas, que nós temos e devemos que aplicar na nossa vida. Não tem outra forma. Precisamos aplicar. Então é isso aí, olha, o espírito em todos os planos e circunstâncias da vida tem de sustentar as maiores lutas pela sua purificação suprema. Nós vemos aqui vários anjos, né? E a gente pensa assim, poxa, eu estou tão distante, nós estamos tão distantes, e estamos mesmos. Etimologicamente, a palavra anjo significa mensageiro, né? E os anjos são espíritos puros, espíritos do mais alto grau da escala evolutiva. Eles já reúnem em si todas as perfeições. Mas o que eu quero dizer é que todos nós, eu acredito que todos que estão aqui, se tornarão anjo um dia. Todos nós nos tornaremos anjo um dia. Do que depende? Porque a lei é de evolução. Depende de quê? De nós mesmos. Nós é que vamos ou acelerar ou deixar que essa marcha seja mais lenta. Está tudo nas nossas mãos, no nosso livre-arbítrio, né? Então conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. João capítulo 8, 32. O que a gente quer dizer com isso? Na minha casa eu tenho 3 filhos. E os meus filhos detestam ler. Detestam estudar. Não vou nem, para não ser injusto, o meu mais velho é muito estudioso, né? Já passou, inclusive, dessa fase. Mas eu tenho 2 menores ainda que é uma luta, é uma guerra todos os dias. Já fez trabalho de casa, já copiou lição, né? É bem complicado isso.
E eles acham que não precisa, que basta o que eles veem na internet, que já é conteúdo suficiente. E aí eu falo para eles assim, olha, meninas, vocês têm que estudar, vocês têm que ter um pouquinho de conhecimento, porque a verdade nos liberta, e a ignorância nos escraviza. Um povo, quanto mais culto, quanto mais conhecimento tem, ele tem mais liberdade de ação e de atitude, e não vai deixar que ninguém engane. Já um povo ignorante, ele é muito mais manejado por aqueles que querem manejar. Então é importante que a gente tenha essa concepção, não só as crianças, quanto nós mesmos. Estudar faz parte da nossa vida, e é o tempo todo. A gente pensa assim, poxa, aqueles livros que nós passamos lá atrás, mas eu já li, lá no passado já li todos eles. Já li o Pentateuco, já fiz o curso na Casa Espírita, já sei tudo da mediunidade, já sei tudo do Livro dos Espíritos. Acabou? Não. Tem tanta coisa ainda. Tem Emmanuel com todos os seus romances maravilhosos, com uma contribuição literária grandiosíssima. Quando a gente lê Emmanuel, a gente se emociona, não é só conhecimento espiritual, filosófico, intelectual. É um conhecimento sentimental, porque o Emmanuel nos leva realmente às lágrimas. E André Luiz? E a coleção de André Luiz? São tantos livros pedagógicos, com carinhosamente tudo ali relacionado. Ele destrincha cada situação da mediunidade, do espiritismo, através de exemplos, de uma leitura fácil, clara, que está à disposição de qualquer um, de todo mundo. E temos aí tantos outros autores espirituais, né, que nos favoreceram com essas belas obras, com esses exemplos. Aí a gente pensa bem, beleza, consegui ler tudo. Né? Eu sou o máximo, eu leio um livro por mês, consegui ler tudo. Basta isso? Será que acabou? Não. Por quê? O que acontece? Será que se a gente engessar o pensamento, a gente parou? E as novidades? Né? O Espiritismo, desde a sua primeira edição do Livro dos Espíritos, muita coisa nova já foi sendo passada para a gente. Os Espíritos toda hora trazem uma novidade, uma coisa interessante. E se nós não estivermos acompanhando, nós vamos ficar sem conhecimento, vamos ficar ignorantes. Na medicina não é assim? Nós não entregamos as nossas vidas na mão de cirurgiões com extrema habilidade para fazer cirurgias que são incríveis. Em uma ocasião tive eu não gosto de ver sangue não, tá, gente? Mas uma ocasião eu peguei na internet e fui ver uma determinada cirurgia do coração. Nossa, olha, é incrível o que esses profissionais fazem. Infelizmente, hoje na sociedade, as pessoas já não valorizam tanto os médicos, não como antigamente. Mas eles têm que ser valorizados sim, gente. Porque eles são, além de salvarem as nossas vidas, eles são extremamente inteligentes e dedicados, porque eles estudaram toda uma vida e ainda continuam estudando. E eles não podem parar, porque as coisas mudam toda hora. Tem nova doença, tem novos vírus o tempo todo, como está aí, né? Chegou o vírus da Zika, da chikungunya, e os cientistas e os médicos não estavam tendo conhecimento. Veio a microcefalia, estão ainda até hoje tentando entender o causador dessa doença. Então é isso, para nós, seja espíritas ou não, é importante que nós busquemos o conhecimento. Mesmo que a gente não tenha livro, através de uma conversa com alguém, a gente pode estar se instruindo, né? E assim nós vamos ser pessoas menos influenciáveis pelo negativismo dos outros, pelas coisas que são inúteis, que nós não deveremos aprender. Então tem aquela frase, né, que tem aqui, espírita, instruí-vos. Devemos nos instruir sempre, sem cessar, mas sobretudo nos tornar educadores. O que seria isso, educadores? Vamos educar quem? Bom, em primeiro lugar, tem uma pessoa muito importante para a gente se educar, nós.
primeiro lugar, a gente tem que aprender. A gente não pode dar aos outros aquilo que nós não temos em nós mesmos, né? Então, a primeira coisa que nós vamos tentar nos fazer é nos educar. O que seria isso? Colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Não só os valores morais, os valores espirituais, os valores éticos, os valores que a nossa família passou com muita dificuldade, com muito zelo, para que nós pudéssemos levar adiante, né? E educar a todos que estão ao nosso redor, de uma forma singela, sem querer impor. Educar os nossos filhos, através das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos exemplos. Educar o vizinho com as nossas atitudes também, né? Os mais próximos, todos que estão ao nosso redor. No trabalho, às vezes nós fazemos uma gentileza, que as pessoas de hoje em dia nem estão mais acostumadas, segurar a porta de um elevador, afastar uma cadeira para alguém sentar, né? E as pessoas se surpreendem. Mas isso contagia, né? Assim, se a gente for fazendo sempre isso, isso vai contagiando, né? O mal também contagia, porque a gente vê rapidamente como é que nós estamos hoje, né? A sociedade está triste. Triste, que eu digo de tristeza mesmo, porque a gente está se deixando contaminar por essa sensação de pessimismo que toda a sociedade está vivenciando. Então, nós estamos esquecendo todos os nossos preceitos de ética, de educação, né? A gente esquece mesmo, incrível. Vamos deixando levar por essa agitação em que as pessoas estão convivendo. Deixamos de cumprimentar as pessoas de manhã, de dar um bom dia. Às vezes entramos na condução, no ônibus, vemos uma pessoa idosa chegar, e aí estamos tão cansados que esquecemos que, de repente, aquela pessoa idosa está muito mais cansada, porque o corpo físico está muito mais desgastado, né? Então a gente pensa, não, poxa vida, vim cansado do trabalho. Aí fecha o olho, sabe, disfarça, encosta assim, para não ver. Porque nós estamos assim, sem paciência de tentar, sabe, nos modificar. Estamos cansados, né? Mas não dá, gente. Ó, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. A gente já tem conhecimento para colocar essas coisas em práticas. Tem que treinar. Tem que treinar todo dia. Há muito tempo lá atrás, quando eu ainda era quase uma adolescente, eu descobri o espiritismo. E aí, nossa, é uma maravilha, né? É igual um namorado novo. A gente fica apaixonado, quer fazer tudo certinho, tudo de bom. Então, eu fazia exatamente isso. Se eu via uma senhorinha atravessando a rua, opa, peraí que eu vou lá ajudar. Queria ajudar. Dentro do ônibus, eu já ficava de olho. Se entrasse uma moça grávida, eu queria oferecer, mas eu estava ensaiando. Isso não era assim, podia ser de início, né, ainda nessa juventude, algo forçado. Mas eu queria, era um ensaio. Eu queria fazer aquilo. Eu queria me modificar. Eu estava treinando. Um dia, talvez, aquilo já se tornasse hábito, né? É como escovar o dente de manhã. Tem gente que não escova, mas se não escova, aí eu vou falar, vamos tentar, todo dia vamos escovar o dente. Uma hora torna-se hábito. Então, são esses hábitos saudáveis que a gente tem que realmente insistir. Insistir, dia a dia, até uma hora que ele fica. Tem uma outra pesquisa que está rolando aí nesses meios na internet, dizendo que se nós repetirmos uma ação durante 21 dias, nós vamos já assimilar, nós vamos passar a fazer aquilo depois de forma natural. Bom, vamos lá. Estima-se que existem em torno de 7 bilhões e meio de encarnados. Essa foto aí é da cidade de São Paulo, né, que, segundo fontes, tem em torno de 12 milhões de habitantes. Então, já paramos para pensar nisso? Que loucura que é? Como é que o nosso mundo está cheio de gente? E cada vez está chegando mais gente e mais gente. A gente antigamente ia no supermercado ou na farmácia para comprar uma coisa, rapidinho e resolvia o dia. Pronto. Hoje você encontra fila no supermercado, na farmácia, você vai no açougue, tem fila, você vai no hortifruti, tem fila, você vai abastecer o carro, tem fila no posto de gasolina. Bom, 7 milhões e meio de encarnados. A coisa está ficando cheia. Mas nós vamos falar aqui de Brasil, como nós estamos falando do Brasil, vamos falar de Rio de Janeiro. A situação, a gente pensa que está complicada para nós, né? Muita violência, né?
muita dificuldade, muito desemprego. Mas assim, o que mais nos assusta mesmo é ver essa violência que está por aí. E aí eu fico também um pouco assustada com nós espíritas, que já temos um pouquinho de conhecimento. Por que será que tem essa violência? Por que será que está acontecendo tudo isso em torno de nós? Será que, poxa vida, nós somos tão bonzinhos que não temos nada a ver com isso? Será mesmo que nós não temos nada a ver com o que está acontecendo nas ruas? Quando uma criança, por exemplo, para no sinal, jogando aquelas bolinhas, pedindo 10 centavos. Quando as pessoas que estão no centro da cidade, esperando uma quentinha. Não sei. Pois eu digo a vocês que, infelizmente, nós temos tudo a ver com isso. Né? Porque nós, na verdade, somos co-criadores da criação. Nós precisamos participar de tudo aquilo que foi feito. Toda essa nossa pátria, toda a nossa cidade, tudo isso nos pertence. Nós temos que entender e ver isso, a pátria, a terra, né, e o Brasil como nossa casa, o Rio de Janeiro como nossa casa, as pessoas que moram em torno como os nossos irmãos. E se nós colhemos esses frutos amargos hoje, das dificuldades que nós estamos passando, é porque nós não soubemos plantar lá atrás. Nós não soubemos cultivar no seio da nossa sociedade essas leis que nós já conhecemos, que é a lei de amor, de caridade. Nós não soubemos educar os nossos jovens, as nossas crianças. Todos nós. Ah, mas é mais fácil a gente falar do político, né? Uma vez eu estava no hospital e aí eu vi uma senhora, surgiu, política, gente, política e religião nós não devemos realmente conversar, criar embates, não é aconselhável. Mas estavam falando, porque realmente é o assunto em voga, e as pessoas estavam reclamando, até porque estavam no hospital público, o atendimento de fato estava muito precário, e as pessoas começaram a reclamar. E aí foi unânime, todos falaram, ah, mas a culpa é do governador, ah, mas a culpa foi daquele deputado, não, mas a culpa é do presidente, Ok, ninguém está isentando a responsabilidade deles não, porque eles têm muita responsabilidade. Mas e nós? Será que a gente também não tem uma parcela de responsabilidade na sociedade? Nós temos. Nós temos muito o que fazer. Se nós não pudermos fazer alguma coisa prática, de auxílio, mas nós podemos orar, nós podemos entrar em prece, nós podemos vibrar com essas situações que a gente tem visto nas televisões, o tempo todo nos noticiários, com o melhor que nós temos dentro de nós, emitindo bons pensamentos, analisando aquele fato e entendendo que se aquele irmão que ainda é capaz de cometer determinados atos que hoje nós não cometemos, é porque ele está na ignorância, ele está fora da luz, ele ainda não conhece. Mas um dia ele vai chegar como nós, que não somos mais capazes de cometer aquele crime. Então, nós não temos esse conhecimento? Então, nós temos que aplicar. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil, mas é aquele exercício. Às vezes é mais fácil a gente se deixar levar pela sociedade, porque a maioria das pessoas age dessa forma. Não, tem que prender, a justiça seja feita. Realmente, a justiça tem que ser feita. A justiça dos homens será aplicada se for necessário. A justiça de Deus, então, ninguém escapa a essa justiça. Mas tem uma outra que nós podemos aplicar, é a nossa misericórdia, é a nossa compreensão com essas criaturas. Eu sei que não é fácil, pode até parecer demagogia, mas eu tenho tentado exercitar isso também. Não é difícil, quer dizer, é difícil, quer dizer. E ainda falo para vocês, quando a gente se propõe a fazer um estudo, é muito mais difícil ainda, porque nos pesa muito mais ainda a consciência, muito mais a responsabilidade, porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Por isso que muita gente tem medo de espiritismo. Mas não é porque tem medo do espírito, não. É porque tem medo de sair da sua zona de conforto.
Tem medo de querer mudar porque dá um trabalho miserável. É uma dificuldade miserável a gente tentar fazer alguma coisa para se modificar. Tem que ter muita perseverança, tem que ter muita força. E é isso que o Espiritismo nos propõe. Poucas doutrinas propõem a reforma íntima quanto o Espiritismo. Então vamos lá. Não adianta o progresso material de uma nação se não estiver acompanhado de alicerces morais efetivos. Então é aquilo que nós já falamos, realmente nós precisamos nos melhorar moralmente, né? Ampliar o nosso conhecimento. Para isso as religiões têm muito tema, né? Religião, como a palavra diz, é religar a Deus. Então não são só, nós estamos falando aqui para espíritas, mas não são só os espíritas, né, que se moralizam através da religião, tem tantas outras, né, que levam o cristianismo com muito amor e com muita fé, né? Então, hoje, como nós falamos, nós estamos colhendo os frutos do nosso passado, mas a nossa nação ainda também não encontrou esse progresso material. Nós estamos hoje já sentindo algumas facilidades que estão nos chegando, mas tem nações que estão muito mais adiante que nós, muito mais à frente, e nós invejamos, né, diga-se de passagem. Nós invejamos muito. Meu filho foi fazer uma viagem ano passado e ele voltou, mãe, não quero mais morar no Brasil, quero ir embora. Nossa Senhora, mas quando eu vim chegando aqui de novo, foi dando uma angústia, porque lá é incrível, tudo é diferente, tudo é melhor, né? Tudo funciona, o transporte público funciona, as coisas são mais rápidas, enfim, é uma evolução e uma comodidade que nós, na verdade, ainda não estamos acostumados, ainda não conhecemos. Mas tem muitas nações que têm já esse progresso material de uma forma avançadíssima, né? E a Austrália, por exemplo, ela é bem mais jovem que o Brasil, no entanto, os habitantes da Austrália já conseguem ter essa comodidade, esse avanço tecnológico, esse avanço material que a nossa nação ainda não adquiriu. Mas nós estamos caminhando, como nós estamos falando que somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para essa evolução aqui, a evolução moral. Então está ali o nosso maior alicerce. Adianta a gente ter belas paisagens, belos monumentos, coisas lindas, e nós estarmos feios por dentro? Não adianta, né? A gente sabe que não é esse o nosso futuro, não é esse o nosso progresso. Então, gente, é por isso que nós temos que arregaçar as mangas, sabe? Hoje em dia, nós vamos ter que realmente, é um momento que nós vamos ter que trabalhar em dobro. Não adianta agora encostar a cabeça no travesseiro e chorar. Ai, meu Deus, mas está tudo muito ruim, a crise chegou, são mais tempos de crise, nada funciona, os hospitais não funcionam, não tem emprego para ninguém, a política está uma coisa louca só. O que vai adiantar nós nos lamentarmos? E vamos nos lamentar por quê? Se nós conhecemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós, quanto sociedade, plantamos erros, leviandades no passado, hoje nós estamos colhendo isso. Nós estamos colhendo isso. Os políticos que a gente tanto critica, saiu do nosso meio. Os políticos são pessoas como nós. Podia ser meu filho, seu filho, filho daquela senhora, da nossa sociedade, que também é corrompida. A gente deixa até dentro da nossa casa, sem querer, nós já fazemos isso sem perceber. Filho chega em casa para a mãe e fala, ai mãe, colei na prova, em compensação tirei um 10, vou passar de ano. Ai mãe, graças a Deus, meu filho, graças a Deus você vai passar de ano. Paguei um colégio com sacrifício o ano inteiro. Né? E o que é isso, se não é corrupção? O mais importante é ele passar de ano, não é o aprendizado. O mais importante é o dinheiro que eu gastei, não é o aprendizado da criança.
Então, nós, na verdade, através dessas pequenas falhas na nossa educação, nós vamos criando pessoas corrompíveis, que quando estão no poder, infelizmente, como muitos dos nossos governantes, acabam se emporcalhando nesses sentimentos baixos de ambição, de poder e de corrupção. E aí, a gente vai ficar chateado com eles? Vamos ficar chateados. Mas vamos ficar com raiva deles? Não, não vamos ter raiva deles, não. Vamos rezar para eles. Sabe por que nós vamos rezar? Porque eles tiveram oportunidade, eles estão com o poder nas mãos para auxiliar o povo, para alavancar o progresso, para fazer alguma coisa de bom para a sociedade, para o mundo. E ao invés disso, esqueceram de tudo e o poder lhes subiu a cabeça. E eles estão carregando em si vários débitos, que depois nós sabemos e conhecemos o quanto grande será esse sofrimento. Então nós devemos orar, devemos rezar. Quem sabe, através das nossas orações, eles não pensem de forma diferente, né? E não se modifiquem. Nós temos que acreditar dessa forma, temos que pensar dessa forma. Uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse meu estudo, é que eu entendi, eu vi em várias citações, que nós espíritas não gostamos muito de nos meter com política, né? Nós achamos que é algo que não se mistura, tipo água e óleo. E eu descobri que não é assim, não. Nós, quanto espíritas e cidadãos brasileiros, devemos nos politizar, sim, porque está dentro da lei de conhecimento. Nós temos que conhecer o que está acontecendo na nossa nação. Nós temos que conhecer o que cada candidato, quando chega às eleições, tem a propor para cada um de nós. A gente tem que separar um tempinho nos nossos afazeres, no trabalho, com a leitura da doutrina, para observar a vida dessas pessoas que nós vamos votar com carinho, vamos votar com atenção, porque está nas nossas mãos resolver o destino, o nosso destino. Então, por que não vamos nos preocupar com isso? É feio? Não, não é feio, não. A gente esquece da história dos nossos patronos, mas Eurípides de Barçanufo teve o seu período na política como vereador. Bezerra de Menezes também foi vereador no Rio de Janeiro por 2 mandatos. Foi deputado? A Eurípides foi vereador. Bezerra foi vereador também. Ele exerceu 2 mandatos, de 1861 a 1860. Viu como é que é bom cola, gente? Olha, cola é bom demais. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adoro história. Adoro. Só que eu tenho problemas sérios de memória. Isso desde a minha época de criança. Eu tenho dificuldade de guardar datas, nomes, então eu tenho que ter, assim, mas a história tem essa parte lúdica, né, da gente, quando alguém conta para mim uma história, neurolinguisticamente falando, é uma ciência, eu entro naquela história, eu imagino a imagem, agora não me pergunta a data e o nome, que eu esqueço, mas está gravado aqui, viu? Então, Bezerra de Menezes também foi político, vereador, assim como Eurípides, e cumpriu muito bem o seu papel na política. Justamente o que todos eles deveriam fazer, cuidando dos interesses do povo. Eurípides fez muito boas obras em Sacramento na época que ele estava como vereador, quando ele estava no cargo. Então a gente precisa mesmo interagir com isso, mas sem extremismos. Gente, olha só, tem a gente não deve dar fórmulas assim, mas eu acredito que a palavra-chave para todos nós, em todos os aspectos da vida, é equilíbrio. Tudo, na alimentação, na política, na religiosidade, porque também tudo que excede fica ruim para nós. Então, nós devemos nos politizar sim, sem demagogia, sem extremismos, né? Sem brigar com ninguém, mas devemos conhecer, é necessário que conheçamos em quem nós vamos votar, o que queremos para nós, o que queremos para o nosso Brasil.
Vamos passar para a nossa próxima página. Segundo Bezerra de Menezes, nós estamos no período das atitudes. E este é o momento de praticar o que até agora aprendemos no Espiritismo. Já recebemos muito, muitos já nos auxiliaram com as claridades espirituais. Nós já citamos aqui Allan Kardec, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros que nos perdoem se nós esquecemos de citar. Então chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Segundo Richard Simonetti falou isso. Eu achei muito interessante também, né? Nós não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior. As revoluções e as guerras não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Isso também está no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foram palavras de Ismael, né, o governador do Brasil, e está na página 128. Então ele diz assim: as revoluções e as guerras não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Uma vez eu ouvi as pessoas falando assim, não, que as revoluções são importantes, são necessárias acontecerem. Eu já ouvi várias pessoas falando isso, porque depois das revoluções e depois das guerras, há sempre um progresso na sociedade. Ele falou, as pessoas falando dessa forma, dá a entender que parece que Deus associou isso. Não, isso, veja bem, isso aí são palavras dos homens. Nas leis de Deus não há necessidade de guerras ou de revoluções para acontecer um progresso. Nas leis de Deus não. Nós é que deturpamos tudo e fazemos isso. A gente, olha, basta ter olhos de ver, há pouco tempo mesmo, esses movimentos dos grupos contra e a favor, nós tivemos assim, belos espetáculos de cidadania e de comportamento humano, né? A gente não teve notícias, graças a Deus, de guerras, de conflitos, de brigas, de violência. Todos se manifestaram, colocaram a sua opinião, mas de uma forma tranquila, coerente, né, com aquilo que nós precisamos realmente fazer. O que nós precisamos é difundir a educação individual e coletiva dentro de nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Então está aqui, ó, né? Então, nós precisamos nos formar primeiro, nos fortalecer, para depois fazermos as obras. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo colocar em prática. Então, se uma pessoa que se predispõe, por exemplo, a dirigir o Brasil, não tiver conhecimento e boa vontade o suficiente para isso, ela, óbvio, ela não vai conseguir, né? Então, nós precisamos difundir, formar todos os espíritos. Espera aí, gente, que eu me perdi de novo. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Ismael, pronto. Então é isso. Isso que eu ia falar agora. Já achei. Pronto, me achei. Nós iríamos falar da tal reforma íntima, né? A reforma íntima realmente é uma coisa que a gente ouve muito falar. Mas será que nós fazemos? Sejamos sinceros. Será que nós conseguimos aplicar 50% do que nós fazemos no nosso dia a dia? Nem sempre, né? É muito complicado. Mas não é impossível, viu? Basta a gente querer. A força está dentro de nós. Nós temos em nós, todos nós temos a centelha divina que Deus, né, colocou em todos nós. Então, nós temos força suficiente para modificar as nossas atitudes, sim. Basta querer. Quando a gente quer fazer uma dieta, a gente não consegue? O que é reeducação alimentar? A gente vai se reeducar, aprender a comer da forma correta, para que a gente adquira um corpo melhor, uma saúde melhor. Se a gente faz isso para o corpo, toda hora a gente fala isso, vamos fazer dieta, vamos fazer reeducação alimentar, por que a gente não faz isso para a alma, gente? Né? Que é imortal, que nós vamos levar para outras e outras encarnações, vamos fazer esse exercício para a alma também. A gente tem RPG, Reeducação Postural Global.
aprender a sentar, aprender a andar, aprender a ficar reto, né? Então vamos fazer para a alma também, vamos tentar colocar em prática. Vou correr aqui porque ainda tem um tanto de coisa para a gente ver, o tempo está passando. Então Deus concede a todos os seus filhos as mesmas oportunidades de crescimento. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimentos do bem e do mal, mas todos aptos a adquirirem por mérito próprio tudo o que lhes falta para a perfeição. Então é isso, gente, está dentro de nós, basta que nós queiramos. Jesus nos disse: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus 10:34. O que Jesus quer dizer com isso? Né? A gente quem já leu essa passagem vai lembrar que isso é em relação a nós mesmos, a dentro de nós mesmos. Porque realmente é doloroso. A reforma íntima nos traz muitas dificuldades, são muitas batalhas, nós temos diariamente que lutar contra o homem velho, diariamente nós temos que travar guerras contra nós mesmos, porque nós conhecemos as nossas deficiências e as nossas dificuldades, mas nem sempre conseguimos colocar em prática, nem sempre conseguimos nos mudar. É uma batalha. E no final do dia, muitas vezes a gente sai derrotado. Não? Quantas vezes eu mesma já pensei, olha, amanhã eu vou na rua, e se eu encontrar aquela pessoa, não, eu estou brincando, gente, porque graças a Deus eu não tenho inimigos, mas tem gente que tem, né, que não gosta do vizinho, sei lá, tem alguma coisa, alguma animosidade, fala assim, olha, se eu encontrar com o vizinho, aquela vizinha que eu não gosto, que eu não vou com a cara, que meu santo não cruza, eu juro que eu não vou pensar mal dela, eu juro que eu não vou fazer uma careta, vou cumprimentar, mas chegou na hora, não consegue. Pronto, não deu, perdeu. Aí chega no final do dia, derrotada, né? Puxa vida, não consegui. Não é fácil mesmo não, gente. Só que, como diz uma passagem na Fonte Viva, mesmo com as mãos machucadas e os joelhos desconjuntados, né, nós temos que recomeçar. Por isso que a gente tem 365 dias de oportunidades para recomeçar. Então, a gente tem que tentar no dia seguinte modificar e vamos tentar fazer diferente até que a gente consiga ganhar essa luta final e quando a gente desencarna, a gente tenha melhorado um pouco mais em nossa vida. Outra passagem de Mateus. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu próprio olho? Capítulo 7:3. Eu achei interessante nós colocarmos essa citação, porque eu vejo isso acontecer na nossa sociedade, no movimento espírita ou qualquer outra religião. Gente, nós temos que nos preocupar com a nossa reforma. Ela é a mais importante. Mas parece que a gente se preocupa muito com o outro, né? Quando a gente ouve alguma coisa, a gente vai fazer o evangelho no lar, caiu alguma coisa, opa, isso aqui é para o meu marido, opa, isso aqui é para o meu filho, mas nunca é para a gente. E quando se trata de analisar essas questões, se erramos ou se não erramos, se o procedimento está correto ou não está, a gente está sempre olhando dos outros, mas o nosso a gente esquece. Chega de noite, a gente esquece de fazer aquela reflexão, sabe quando a gente encosta a cabeça no travesseiro? A gente esquece. Então é muito importante isso, para que não sejamos hipócritas. E só assim nós vamos nos melhorar. Porque a gente tem que cuidar primeiro do que está aqui. E quando a gente estiver bonito, irradiando simpatia, irradiando força, irradiando as palavras do Evangelho, nós vamos contagiar a todos que estão ao nosso redor, né? É automático isso. Gente, eu preparei tanta coisa, mas não vai dar tempo. Por isso que eu vou correr um pouquinho. Não nos compete cercear os atos e intenções de nossos semelhantes, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas obras. Jesus também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele diz isso numa passagem muito significativa quando iniciou-se a escravidão no Brasil, né? E eu acho que isso aqui também é muito pertinente com o nosso momento em relação à política, né? Nós temos o livre-arbítrio e a espiritualidade não pode cercear
as atitudes, né, dessas pessoas que estão no poder. Mas eles serão responsáveis pelos seus atos. Mas nós podemos realmente, através das nossas posições, das nossas manifestações, dizer que não estamos felizes. Não só podemos, como devemos. Tá? Isso está na nossa necessidade de fazer. Aqueles que têm olhos de ver, que veja. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouça. Mateus, capítulo 13, 14. O que a gente quer dizer com isso? Eu perdi de novo. Pronto, achei. Eu acho muito interessante que muita gente, eu vou até falar que tem uma tia minha, que toda vez que eu chego na casa dela, ou ela está assistindo, eu nem sei o nome, mas eu acho que é da Atena, Wagner Montes, alguma coisa assim, sabe? E aí só tem aquela coisa, é só tragédia. Gente, é só tragédia. Tá? Olha, o bem é muito tímido, o mal é extremamente escandaloso. Né? Então, assim, a televisão, ela vive disso. Como a sociedade gosta de ver escândalos, de ouvir escândalos, por quê? Porque, na verdade, quando o cara vê assim, poxa, aquele lá fez isso, ai, mas eu sou bonzinho. Eu não roubo. Puxa vida, como eu sou bonzinho. Então, por isso que a gente gosta de ver o escândalo do vizinho. O nosso, a gente não gosta que mostre. Mas a gente está acostumado a procurar isso. Bom, assim como nós sintonizamos com os bons espíritos, vamos sintonizar também a nossa televisão. É muito mais fácil, é só ter um controle remoto na mão. Né? Vamos sintonizar o rádio. Coloca na Rádio Rio de Janeiro, 1400, ou na internet, tem tantos programas interessantíssimos, né? Também com palestras maravilhosas, na televisão mesmo, na Globo, canal aberto, não sei se alguém já viu, Como Será? Um programa que passa sábado de manhã. Olha como o bem é tímido. Passa sábado de manhã cedinho. Porque muita gente trabalha e quer dormir até um pouquinho mais tarde no final de semana e não dá tempo de ver. Agora, quando é passar coisa que não presta, com conteúdo desnecessário, passa em horário nobre. Né? Horário nobre tem um monte de coisa que não deve passar e está lá. É porque é assim mesmo, gente. O bem é tímido. Vamos lá. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Livro dos Espíritos, parte 4, capítulo 1, pergunta 932. Então, assim, nós já estamos chegando já ao final, né? Está bem no finalzinho do nosso estudo. Eu espero que não tenha sido muito maçante para vocês. Como a nossa amiga falou, eu estou estreando hoje, eu não sou uma palestrante, né, experiente, sou apenas uma trabalhadora da casa que se propôs a fazer um estudo, né? E que está aprendendo junto com vocês. Na verdade, quando a gente se propõe a fazer um estudo, a gente é a primeira a aprender. E como hoje é o dia em que nós homenageamos esse espírito que também contribuiu com a obra do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu achei que seria de muito bom tom de nossa parte fazer essa homenagem também, ou que não seja homenagem, mas até um conhecimento um pouquinho mais, né, de Tiradentes, para os íntimos. Vamos lá. Joaquim José da Silva Xavier participou do movimento da Inconfidência Mineira e recebeu a sentença de morte pela forca, vindo a retornar à pátria espiritual em 21 de abril de 1792. Assumiu corajosamente toda a responsabilidade pela Inconfidência, inocentando seus companheiros, que receberam a sentença de degredo para as terras desoladas da região africana. O mártir da Inconfidência revestiu-se de supremo heroísmo depois de haver apreciado a defecção de seus companheiros. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Tiradentes, então, entrega o seu espírito a Deus nos suplícios da forca. Olha, gente, eu até me emocionei agora em falar sobre Tiradentes, porque quando a gente lê o livro, eu gostaria que aqueles que não leram pudessem
ler, né, a gente vai verificar o quanto essas almas, como foi o Espírito de Tiradentes, né, que contribuíram com o processo de evolução do Brasil, né, de liberdade do Brasil, quanto essas almas sofreram, né, e o quanto elas contribuíram conosco. E da nossa gratidão. A gente passa pelos feriados e fala assim, mas um feriado é bom porque eu não preciso ir para a escola, não preciso trabalhar, ou vou para a praia, ou vou viajar. A gente nunca pensa nessas pessoas. A gente nunca pensa naqueles homenageados, né? E Tiradentes, por conta da sua postura, ele tem... continuando, vamos lá. Mas nesse momento, no momento da forca, Ismael recebeu em seus braços carinhosos e fraternos a alma edificada do Marte. E Ismael diz assim, irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas no nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Surges para espargir bênçãos sobre toda a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. Tiradentes viria a trabalhar por mais 30 anos para a independência do Brasil, alcançada em 7 de setembro de 1822. Segundo alguns estudos que eu também pude acompanhar, aqui uma citação muito interessante, Tiradentes resgatou os delitos na época de inquisidor. Nós temos conhecimentos que muitos desses espíritos, talvez muitos de nós que aqui estamos, reencarnam no Brasil, na pátria do Evangelho, justamente para receber essas claridades espirituais. Muitos desses governantes, muitos dos nossos políticos, já tiveram passagem nas revoluções francesas, na Inquisição, em todas aquelas lutas que nós conhecemos do mundo velho, para que eles tenham a oportunidade de fazer algo diferente. E Tiradentes saiu vitorioso. Ele saiu vitorioso porque ele conseguiu, né, vencer a si mesmo, vencer o seu medo, vencer as suas dificuldades para levar adiante aquela missão que ele deveria, que era levar adiante a missão dos Inconfidentes. Bom, agora nós vamos realmente chegando ao final. O Brasil cumprirá a sua predestinação histórica à pátria do Evangelho. O país escreverá sua própria epopeia de realizações morais em favor do mundo. Todos os brasileiros, independente de raça, classe social e religião, deverão trabalhar pela paz, cultivando a oração e buscando cumprir a regra áurea. Ama a teu próximo como a ti mesmo. E agora nós vamos fazer a nossa prece final, que na verdade é prece final, mas ela está no prefácio do livro, viu, gente? Bem no início. E ela também eu acho muito pertinente com o momento que nós vivemos. É bem atual. Peçamos a Deus, inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro. E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Emmanuel. Então é assim, gente, muito obrigada pela paciência. Uma boa noite a todos vocês, que fiquemos em paz.